jovens, profa Deise Lima na área para mais um Resumex. Ó o sol passando aí, ó. De física com vocês. E o nosso Resumex é da aula de número 8, onde falamos o que? De movimento uniforme. Se liga na tela. Então, jovens, aí o nosso Resumex vai da aula 8, parte 5 já do nosso movimento uniforme, tá certo? E nós vimos o quê? Fica aí, olha só, vamos lá no quadro pra gente ver rapidinho, que eu quero riscar um negocinho pra vocês aqui, ó. Tá aqui, ok? A gente viu o quê? Movimento uniforme. No movimento uniforme, a gente tem algumas características. É o movimento mais simples que a gente tem na cinemática. Eu tenho que no movimento uniforme, o gráfico da distância versus tempo, ele é o quê? Dado a partir de uma função de primeiro grau. Por quê? A velocidade é igual à distância vezes o tempo, certo? Opa, distância dividido pelo tempo. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Beleza? Pessoal, e a distância nós vimos que é o quê? A velocidade vezes o tempo. Velocidade constante, o tempo elevado a 1, função de primeiro grau. Toda função de primeiro grau gera o quê? Distância, tempo. Gera uma função aqui, uma reta inclinada, tá certo? Já o gráfico de velocidade, ele é um gráfico que é dito constante, não é, gente? De velocidade, então é sempre uma reta paralela, tá? Então tá aqui a diferença. Beleza? Fechado? Nesse gráfico aqui, se eu calcular a área, eu tenho quem? Justamente a distância, ó, tá aqui. Nesse gráfico aqui, se eu calcular aqui, ó, a tangente, né, que a gente fala que é a tangente, ou seja, que é a mesma coisa que dividir a distância pelo tempo, eu tenho a velocidade. Beleza? Tá aqui, ó, posição da trajetória, né, gente? A gente já viu o gráfico da distância percorrida, que é uma reta inclinada. Se eu dividir a distância pelo tempo, eu tenho a velocidade. E se eu fizer a área, que é a distância aqui, ó, que é a nossa velocidade vezes o tempo, eu tenho a distância. Beleza? Fechado? E aqui, ó, velocidade média. O que a gente viu de velocidade média? Deixa eu apagar aqui, peraí. De velocidade média, eu preciso da distância total percorrida dividida pelo tempo gasto, tá, gente? Lembrando que não é média aritmética. Eu tenho que achar o tempo para poder dividir esse tempo pela distância, tá? Lembrando que no movimento uniforme eu não tenho aceleração, é por isso que a reta da aceleração está em cima exatamente do zero, tá? O que eu tenho? Velocidade, belezinha? Então aqui, ó, 60 metros, 3 segundos. Eu tenho quanto aqui? 20 metros por segundo. Eu não tenho aceleração, eu tenho quem? Velocidade, ó, que tá aqui, vou colocar o 20 aqui. Pronto, aqui, ó, velocidade, tá? Beleza? Fechado? E o tempo aqui? 12, ok? E a distância, como é que eu faço? Distância, tempo, é só fazer o quê? Uma reta inclinada, que é o encontro dos pontos aqui, beleza? E aqui, ó, tá vendo aí o nosso gráfico de velocidade média, que é o que eu tinha colocado para vocês, ó? Tá aqui 20, né, gente? 20 metros por segundo, né? É uma reta constante, é movimento uniforme, velocidade constante, ok? E aqui o gráfico do espaço, que é uma função de primeiro grau, tá? Se eu calcular essa área aqui, a área, eu vou ter quem? A distância. Então, a distância... Opa, deixa eu apagar aqui. Então, a distância é igual à área. E aqui, se eu tiver o quê? Ó, vou pegar um ângulozinho aqui, a gente fala que é tangente, né? Que é um cateto oposto dividido por uma adjacente. Ou seja, se eu dividir o espaço pelo tempo, quem que eu vou ter? A velocidade, tá certo? Belezinha, jovens? Fechado, ok? Vem aqui comigo, esse foi o nosso Resumex. Vou deixar aí vocês resolvendo algumas atividades e depois eu volto, tá bom? Até mais!
Olá, jovens, voltamos para tirar as possíveis dúvidas que vocês possam ter tido, tá bom? Na resolução do exercício. Então, vamos aí para a nossa primeira questão. Vamos lá no quadro, tá? Para poder ficar maior o gráfico, para que vocês consigam visualizar melhor, tá bom? Um corpo está movendo-se em uma trajetória retilínea e com velocidade constante por 30 segundos. A figura representa o gráfico da distância em função do tempo, ó, gráfico da distância em função do tempo. A distância no instante de 30 segundos em metros será de quanto, pessoal? Eu quero o quê? A distância no instante de 30 segundos. Esse gráfico é de distância, tempo, não é verdade? Mas, se a gente for ver aqui, ele só deu a distância para nós até quanto? 10 segundos. Eu quero a distância no tempo de quanto? Eu quero a distância no tempo de quanto? 30 segundos. Ou seja, quanto é que vale a distância quando o tempo é igual a 30? Se eu quero calcular a distância, eu tenho que lembrar o quê? Que a distância é a velocidade vezes quem? Vezes o tempo, não é isso? Logo, se eu quero calcular a distância no tempo de 30, eu tenho que saber a velocidade do meu veículo e multiplicar quando o tempo for quanto? For 30, beleza? Então, pessoal, o tempo eu tenho é 30 segundos. Eu tenho que achar quem? A distância, mas para isso eu vou precisar da velocidade. Aí tu tem que lembrar o seguinte, vamos olhar para esse gráfico. Ele é um gráfico de distância, tempo. Essa reta é o quê, pessoal? É uma parábola? Não, é uma reta inclinada. Se é uma reta inclinada, que movimento é esse? Movimento uniforme. Se é movimento uniforme, a velocidade é o quê? Constante, tá certo? Se a velocidade é constante, logo eu posso calcular a velocidade utilizando esse gráfico aqui e ela vai servir para todo o meu movimento. Aí sim eu vou conseguir calcular essa distância. Fechado? Vamos aqui então, ó. Primeiro a gente vai encontrar a velocidade, tá bom? Para encontrar essa velocidade, pessoal, eu posso fazer aí alguns artifícios, né? O que é mais fácil? Eu vou pegar exatamente onde eu sei, que é o quê? Diferente de zero, né? Que é aqui, ó. Quando isso aqui é 15, o tempo é quanto? 10. Então, eu posso, em 10 segundos, como eu tenho a distância aí de 15 metros, olha só. Eu vou ter a distância de 15 metros. Se eu pegar aqui, ó, em t igual a zero, por exemplo, ó, eu também tenho aqui, ó, exatamente. O resto eu não tenho certeza, né, pessoal? A gente pode ver aqui, ó, o resto aqui eu não tenho certeza, beleza? Então, a minha velocidade média é o quê? Variação da distância pelo tempo, que é a distância e o tempo. Lembrando, pessoal, que quando eu tenho o gráfico assim, eu posso pegar os primeiros números e os últimos números. Por quê? A média é justamente a distância final menos a inicial, o tempo final menos o tempo inicial, beleza? Então, aqui eu posso fazer, ó, distância final, distância inicial, tempo final, tempo inicial, tá? 15 menos 0, 10 menos 0, beleza? Isso dá 10 dividido para 10, que fica 1 metro por segundo, tá certo? Bom, a distância, gente, a velocidade, na verdade, eu já tenho. Então, a distância no tempo de 30 é igual a velocidade média, que é a velocidade constante, vezes quem? O tempo de quanto? De 30 segundos. Pronto, agora tá mais fácil para eu achar, tá certo? Olha só, a gente vai colocar só o triângulozinho aqui para vocês verem, né? Velocidade é igual a distância sobre o tempo, né? Quando tá um em cima e um embaixo é dividido, quando tá lado a lado é multiplicado, ok? Como a velocidade é constante,
podemos usar o valor de 1 para qualquer tempo, gente. É por isso que ela é constante, o movimento uniforme. Então, se fosse para 100 segundos, eu usaria essa mesma velocidade, porque esta reta inclinada me garante que esse cara aqui é um movimento uniforme e me garante, maravilha, que a velocidade aqui, ó, é constante, em que eu posso usar ela para qualquer tempo. Beleza? Então, como aqui, ó, tá aí. Ok? Aqui a gente já tinha achado, né? A distância para calcular a velocidade ali, ó. Beleza? Agora eu quero a distância no tempo de 30 segundos, tá vendo? Lembrando que a distância inicial é de 5, né, gente? Aqui, ó. Professora, quando é que poderia usar só o D? Se eu estivesse saindo do zero, tá? Aqui, pessoal, ó. Se eu estivesse saindo do zero, beleza, é CD menos zero, tá? De forma genérica, a distância no tempo de 30, eu preciso da velocidade constante e do tempo de 30, ok? Essa distância aqui no tempo de 30 vai ser o quê? A distância final menos a distância inicial. Como ela não é zero, eu tenho que levar o 5 aqui. Fechou? Então tá aqui, ó. Tá subtraindo, passa para o outro lado somando. 35 metros, pessoal, pronto, de distância. A gente fica com a letra E de exato. Fechou? Partiu questão 2. Um motoqueiro viaja a uma distância de 250 quilômetros, desenvolvendo nos primeiros 120 quilômetros uma velocidade média de 100 km por hora. E no segundo, e nos 130 km restantes, uma velocidade média de 90. Então, ele fez isso daqui, ó. Ele saiu daqui, tá aqui, ó, ele saiu daqui, foi até aqui, certo? Então, aqui o que aconteceu? Nos primeiros 120 quilômetros, eu vou colocar aqui, ó, bem aqui assim, pronto. Daqui, imagine que eu saí aqui do zero, certo? Aí eu fui daqui até aqui 120 quilômetros. Eu fiz com quanto aqui de velocidade? 100 quilômetros por hora. Aí sobrou quanto aqui? 130. Então, daqui até aqui, ó, 130 quilômetros. Eu fiz em quanto? 90 quilômetros por hora. Fechou? Belezinha? Eu quero saber o tempo total da viagem, eu quero saber a velocidade. Qual é o tempo total da viagem, pessoal? O tempo total da viagem é o tempo que eu fiz aqui, ó, no primeiro trecho, mais o tempo em que eu percorri essa distância no primeiro trecho. Então, eu quero o tempo daqui, eu tenho que ter o tempo daqui, e eu tenho que ter o tempo daqui. Aí sim, eu vou ter o tempo total. Aí depois eu quero a velocidade média total. Para a velocidade média, eu preciso da distância total, ou seja, que é a distância no primeiro trecho, que eu já tenho, né? Que vale 120. E a distância no segundo trecho, que vale 130. Aí eu vou dividir pelo tempo total, que eu vou calcular na letra A, e vou achar a velocidade média. Então, vamos nessa. Tá aqui, ó, botei até um triângulozinho, né, pra gente lembrar. Vamos lá, gente. Distância no primeiro, velocidade. Distância no segundo, velocidade. Para encontrar o tempo total, eu preciso encontrar, como eu falei, o tempo em cada trecho. Vamos encontrar no primeiro. Ó, tá aqui o nosso triângulo, né? Nosso triângulo aqui, ó, DVT. Tudo que tá aqui divide, tudo que tá aqui multiplica. Então, tá aqui, ó, distância dividido pela velocidade. É o tempo. Eu vou pegar 120, simplesmente vou dividir para 100. E vou achar quanto? 1,2 horas. No segundo trecho, eu vou pegar, então, 130 e dividir por 90. Eu vou achar quanto aqui de tempo? 1,4 hora, certo? Logo, quanto é que vale o tempo total? O primeiro mais o segundo. Mais o segundo. Então, eu fico com 2,6 horas, tá, pessoal? Para percorrer essa distância total, que é 120 mais 130, com essas velocidades, ele gastou 2,6 horas, beleza? Que dá o quê? 250 quilômetros, né, a distância total. Logo, para calcular a velocidade, eu vou precisar da distância total, que é 120 km mais
130 km, certo? E vou dividir pelo tempo total aí de 2,6 horas. Eu vou obter, então, tá aqui, ó, a velocidade média, como eu falei para vocês. É 250 dividido para 2,6. Isso vai dar 96,2 quilômetros por hora. Se tivesse alternativas nessa questão, a possível alternativa seria aproximadamente 96 quilômetros por hora, tá, pessoal? Se já tivesse aqui uma alternativa com 97, você descartaria pela aproximação. O 2 está mais perto do 0 do que do 1, então você tira e acrescenta 0 aqui, ficaria 96 se tivesse uma alternativa. Beleza? Fechado? Lá vem ela, questãozinha Enem, nossa última questãozinha da aula, né, pessoal? Olha só, vamos ver aqui. Olha, o Strava, fui eu que fiz essa questão, gente, porque eu gosto de pedalar, né? E eu uso esse aplicativo aí para marcar a minha pedalada que se chama Strava, né? O Strava, gente, é um aplicativo que combina o rastreamento de exercícios físicos e a interação com os integrantes da comunidade de atletas, né, gente? Tá, atletas, mas eu não sou atleta, mas eu uso o Strava, tá? Para marcar minha pedalada, tá bom, gente? Vocês também, se quiserem baixar o aplicativo, vocês podem usar. Vocês vão ver lá o trecho, como é que fica o desenho da pedalada, qual foi o tempo que você gastou, qual foi a velocidade. É bem bacaninho o aplicativo, tá? Uma das principais vantagens do Strava é a quantidade de modalidades disponíveis. Não tem só bike não, tá, pessoal? Tem corrida, tem natação, tá? O aplicativo tem suporte para monitorar mais de 30 exercícios diferentes, incluindo corrida, caminhada, pedaladas, natação, trilhas, canoagem, surf ainda. Surf aqui não, né, gente? Mas locais que tem dá para usar, né? Durante os seus exercícios, o app faz o monitoramento em tempo real, informa a distância percorrida, estimativa de queima de calorias, elevação, que é o quanto você sobe, tempo, ritmo médio e outros dados, tá? Ó, aqui eu coloquei um trecho, tá certo, pessoal? Olha só. A figura ao lado, retirada do aplicativo Strava, representa o gráfico de uma trajetória de desafio de mountain bike, que é o Maratona Mountain Bike do Acre Racer, lá no Acre, tá, pessoal? 130 quilômetros, ou 130 quilômetros doído, gente, para pedalar esse daqui, tá certo? Eu cheguei só a capa da gaita. Aqui, pessoal, eu coloquei o Strava. Olha só, tá vendo que eu marquei duas partes? Eu botei aqui, ó. O legal do Strava é que ele dá o nome do trecho para você. Então, eu marquei aqui, ó. Ramal do Mutum. Qual é a distância? 21,35 quilômetros. Esse trecho aqui, certo? E a velocidade que foi feito esse trecho aqui, ó, foi de 21,1 quilômetros. Aí eu peguei outro trecho, lá, tá vendo, ó, é um trecho maior de 35,9 quilômetros, é lá no Seringal, que é pedaço de trilha, né, misturado com mata, e a velocidade que eu desenvolvi foi de 18,8 para percorrer essa distância aqui, beleza? Pergunta, gente, considerando os trechos marcados pelas setas, pode-se dizer que o tempo total de viagem em horas durante o trajeto foi... Gente, quanto eu demorei será para fazer aquilo lá? Meu Strava me mostrou, né? Vamos calcular aqui. Eu quero calcular o tempo. Eu tenho que calcular o tempo naquele primeiro trecho, mais o tempo no segundo trecho, beleza? Então, vamos lá, olha só. Vamos calcular isso aí. No primeiro trecho, eu peguei a distância de 21,35 quilômetros. Eu fiz com uma velocidade aí, ó, de 21,1 quilômetros. Aí eu peguei o segundo trecho de 31,9 quilômetros, que fiz com a velocidade de 18,8. Como é que eu calculo o tempo total de viagem? Se eu tenho dois trechos, então eu vou calcular o tempo no primeiro trecho e o tempo no segundo trecho. Então, vamos encontrar aqui separado. Como é que eu calculo? Tá aqui, ó. Tempo é o quê? Distância dividido por velocidade, tá certo? Então, eu vou pegar aqui o primeiro, ó. 21 de distância dividido aqui por a velocidade. Isso dá 1 hora 0,1, ok?
No segundo trecho, eu vou pegar novamente a distância dividido pela velocidade. E aqui, tá vendo, eu gastei mais tempo, né? 1,65 horas para fazer esse trecho aí. Logo, meu tempo, né? Total de viagem vai ser o quê? O feito no primeiro trecho mais o feito no segundo trecho. 2,66, certo? Como é que eu faço pela regra de arredondamento? O 6 está mais perto do 10, então isso aqui fica como 0. Beleza? Eu vou pegar esse último, na verdade, aqui, ó, fica como 0. Aqui eu subo mais 1, vai ficar quanto? 7. 2,7 horas, tá certo, pessoal? Tem alternativa aqui? Tem, que a alternativa é letra D, tá certo? Letra D. Se eu quisesse calcular por um acaso a velocidade, era só pegar a distância total dos dois trechos e dividir por esse tempo total aqui, eu teria a velocidade média. Belezinha? Fechado? Bacana, né, pessoal? Para a próxima aula tem um pré-requisito aqui, tá bom? Para nossa aula aqui. Movimento uniformemente variado, ok? Aula aqui, pessoal, ó, 18 minutinhos, tentem assistir, vai ajudar muito na compreensão para a próxima aula. Fechado, jovens? Bom, essa foi nossa última aulinha de movimento uniforme, tá? E eu espero vocês com mais conteúdo de física. Até mais!